Aleluia. Nós temos uma palavra hoje que tem como título a unção que despedaça o jugo. Vamos falar comigo esta palavra? Vamos repetir o título desta mensagem? Vamos lá? A unção que despedaça o jugo. Aleluia. E essa palavra está em Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Irmãos, nós estamos vivendo em época de opressão, lutas espirituais, lutas que parecem muitas das vezes insuportáveis, lutas que o profeta Isaías, quando ele profere essas palavras, ela vem, se você observar comigo, como um bálsamo, como um alívio para os nossos corações. Porque nessa palavra tem uma promessa. Essa palavra está falando dos dias atuais. E acontecerá naquele dia. Então, esse dia é agora. Esse dia é hoje. E esta palavra, irmãos, opressão, porque o jugo, ele trazia opressão. Ele trazia aprisionamento. E a palavra opressão, ela tem um efeito de oprimir, ou seja, através do abuso do poder ou da autoridade. A opressão, ela causa sofrimento. Ela causa sofrimento. Eu quero falar aqui 3 sentidos principais da palavra opressão. A primeira dela é a opressão sociopolítica de uma nação, quando um grupo ou o governo, ele impõe regras e condições injustas, causando sofrimento a uma nação inteira. E nós estamos vivendo em dias assim. Nós estamos vivendo em dias assim, que muitas das vezes são colocadas coisas que nos oprimem, leis que oprimem, leis que fazem com que as pessoas muitas das vezes se tornem cativas de um sistema, principalmente do país de onde nós somos, que é o nosso país, o Brasil. Estamos vivendo dias ali em que as pessoas estão sob uma opressão muito grande. E existe um outro sentido da palavra, desta palavra, que é o sentido psicológico-emocional. A opressão psicológica. Nós estamos vivendo dias que a pressão psicológica está muito grande. Os pais psicologicamente estão sendo pressionados, estão oprimidos com a carga de coisas negativas que chegam até os nossos filhos através da internet, nas escolas, nas ruas. E muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, porque nós não queremos aborrecer, às vezes, os nossos filhos. E às vezes nós somos obrigados a ser duro. E às vezes o nosso coração por dentro está doendo, mas nós temos que ser duro, porque as mensagens que surgem nos celulares, pela internet, pela mídia, pela televisão, causa pânico. Eu fico em pânico ao ver tanta licenciosidade, tanta obscenidade, tantas palavras frívolas de baixo escalão que nós vemos através da internet sendo veiculadas sem nenhum tipo de retaliação. Eles não querem saber se crianças têm acesso, se deixam de ter. Eu me recordo que houve uma época no meu país, no Brasil, que havia uma censura. Qualquer filme que fosse exibido, qualquer programa, estava lá: esse filme foi liberado pela censura federal para ser exibido neste horário. Se fosse um programa, um filme, que tivesse qualquer tipo de conteúdo nocivo a adolescentes ou a crianças, só poderia ser exibido
depois das 10 horas da noite, 11 horas. Aí eles nem exibiam, porque todo mundo estava dormindo, né? Eles querem horário de pico. Eles querem o dinheiro. O que move esse mundo, o que está oprimindo este mundo, é a escravidão do dinheiro. E um outro exemplo é a opressão maligna. 3 coisas: opressão política, social, opressão psicológica e emocional e a opressão maligna. Tem pessoas que hoje estão sendo oprimidas por forças do inferno. Maligna, opressão maligna. Eu estava ouvindo de uma jovem que acabou se suicidando, porque ela pertencia a um grupo de jovens. E esse grupo de jovens começou a desafiar os outros a fazerem coisas assim, difíceis. E disseram: aqui no grupo não tem ninguém que tem coragem de cortar os pulsos. E a menina falou: eu tenho. E ela corta os pulsos ao vivo. Ao vivo. E quando os pais veem o vídeo gravado, e aquela menina indo para o hospital, não chegou a morrer, mas sangrando, graças a Deus que Deus guardou. Tudo porque psicologicamente foi lançada uma opressão na mente daquela criança, daquela adolescente, e o adversário maligno, o poderio do inferno, aproveitou. E são muitos, irmãos, que se suicidam. Jovens que pegam armas e atiram contra os seus próprios pais. Foi no noticiário aí do jovem que o pai, simplesmente por não deixar ele ir ver a namorada em uma outra cidade, disse: não, você não pode, sozinho você não vai para lá. E ele combina com a namorada e mata o pai e mata a mãe. Opressão. Irmãos, a igreja do Senhor, ela tem que se conscientizar disso, e nós temos que estar alerta, em oração, cuidado com nossos filhos, cuidado com aquilo que o adversário está trazendo para tentar nos oprimir. Agora, o jugo, quando Isaías fala essa palavra aí, isso é uma metáfora que ele usa. Ele está comparando, olha bem, irmão, preste atenção nisso. Você que está comigo pela internet, o boi, quando colocam nele o jugo, aquele animal não pode mais correr pelo campo. Ele fica preso com aquele negócio de madeira no pescoço ali, e ali eles colocam o outro ao lado dele e colocam aquele boi para carregar cargas. Quando não colocam ele num jugo e fazem ele ficar rodando no moinho assim, moendo as coisas. Então, o profeta aqui, ele está usando isso como uma metáfora. Vocês se lembram de Sansão? Sansão era um nazireu de Deus, um moço que foi escolhido, separado para Deus. E Sansão, ele rejeita esta unção. Porque para você ser um narizeu de Deus e você realmente ser uma pessoa separada, ter essa unção que hoje será liberada aqui, pena que você não está aqui presente para receber essa unção, mas eu creio que Deus vai liberar essa unção onde você estiver. Sansão teve esta unção desde o seu nascimento. Mas Sansão esqueceu que uma pessoa separada para ser um nazireu, navalha não podia subir a sua cabeça, não podia tocar em defunto, em coisas mortas. E muitas das vezes nós estamos nos esquecendo que nós somos a igreja do Senhor, e como a igreja nós temos que ser santos, nós temos que ser lavados, nós temos que ser remidos com o sangue de Jesus, e nós muitas das vezes nos deixamos nos contaminar com este mundo que está morto em seus delitos e pecados. Estamos tocando em coisa morta, e se você bobear, você morre também. E não foi o que aconteceu com Sansão? Sansão se deixa levar por Dalila. Dalila conta para ele o seu segredo. E os filisteus, e ela raspa o seu cabelo.
E quando os filisteus vêm, ele já não tinha mais força, porque o Espírito Santo tinha se retirado dele. Irmãos, quantos crentes a unção de Deus é retirada dele? Quantos estão me ouvindo agora e a unção de Deus já foi retirada da sua vida? Por isso, você está sobre esse jugo de servidão, de opressão maligna, de opressão na sua vida e na sua família. Aí, o que acontece com ele? Ele fica que nem um boi. Eles vazam os olhos dele e colocam ele, tiram o boi de lá e colocam o jugo nele. E ele fica assim, ó, rodando, moendo trigo como um boi com o jugo. A unção sai, o jugo entra. Fala isso, ó, pensa nisso. A unção sai, o jugo entra. Era isso que o profeta estava falando, de forma metafórica. Se você não estiver na unção do Espírito Santo, se você não procurar se santificar, adorar, andar com Deus, vir para a casa de Deus, a unção vai embora, a pomba do Senhor vai embora, o azeite do Senhor vai embora, e o jugo do adversário, quando você vê, você já não tem forças para quebrar esse jugo. Jugo, vício na internet, vício em tudo quanto é tipo de coisa que não presta. E para quebrar esses vícios, irmãos, é difícil. Por isso eu te digo, hoje é um dia em que a unção de Deus será liberada aqui, na sua vida que aqui está. Abra seu coração, preste atenção nesta palavra. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer essa unção, Senhor, eu te peço, tira, Senhor, do ouvido das pessoas o que está obstruindo, porque o adversário ele procura entupir os ouvidos das pessoas para que elas não ouçam. Ele procura cegar as pessoas para que elas não vejam, assim como Sansão foi cego de forma literal. Há pessoas que são cegas, estão cegas não literalmente, mas estão cegas, não enxerga que está caminhando para um abismo, não enxerga que o fim é a morte, como a mensagem que pregamos domingo passado, caminhos que levam à morte. Nós precisamos de entender essas coisas. Não foi só ele não foi só Sansão não, Davi também. A Bíblia diz que Davi era um moço assim como Davidson, ainda mais, talvez até mais um pouco jovem do que ele. E a palavra de Deus diz que quando Samuel derrama o azeite, o óleo da unção sobre Davi, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Declare isso comigo, ele foi cheio. Levante sua mão assim, diga, foi cheio do Espírito Santo. Mas teve uma época da vida de Davi que ele entra no jugo. Ele está na sua casa, o país em guerra, e ele lá no alpendre do palácio, ele vê uma mulher linda tomando banho. E ele fala assim, traga ela para cá. A mulher é casada. E Davi comete um adultério, e Davi acaba mandando matar o marido daquela mulher, e daqui a pouco Davi estava com um jugo sobre a vida dele. E para Davi se libertar daquele jugo foi difícil. O Salmo 51, ele clama desesperadamente, ele grita, ele chora, ele rola, ele deita no pano de saco, ele deita nas cinzas. O povo olha e fala, mas um rei rolando nas cinzas, vestido de pano de saco. E Davi grita, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, não retire de mim. Você que está comigo pela internet, diga essa palavra, declare isso, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, o jugo, ele era algo que fazia com que aquele boi não tivesse mais liberdade, com que aquele animal não pudesse mais andar livremente.
Aquele animal, ele era fadado a ficar com aquele jugo ali, ou moendo trigo, ou servindo de um animal de carga, e assim sucessivamente. A palavra de Deus, irmãos, ela fala que a igreja, ela recebeu uma unção no dia do Pentecostes. Foi quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. A igreja tem um selo. Assim como o Nazireu de Deus, ele era separado para Deus. Assim como Davi foi separado para ser um rei, Deus separou a sua igreja para ser fiel, para ser uma igreja santa, para ser uma igreja pura, para ser uma igreja que esteja vestida de branco, com as suas vestes alvas como a pura lã e como a neve. E no dia de Pentecoste, essa igreja foi ungida, essa igreja foi selada. Aleluia. Mas às vezes, irmãos, nós podemos perder o selo. Às vezes nós podemos perder. Um selo, quando ele é selado a uma carta, se houver ali qualquer violação, as pessoas sabem. As pessoas sabem. Há uma perícia que sabe. O Espírito Santo, ele é perito. O Espírito de Deus sabe. Você pensa que está fazendo as coisas no escondidinho, que Deus não está vendo? Deus está contemplando tudo. As pessoas, às vezes, elas pegavam assim, o fogo, o calor, e chegava aquele selo no calor, porque derretia a cola, tiravam o selo, e tiravam o que estava lá dentro de importante, botavam uma coisa falsa lá dentro, e depois colava de novo. Parecia que estava tudo certo, né? Ninguém vai saber, ninguém vai ver, mas o Senhor, ele vê, ele contempla todas as coisas na face da terra. O salmista Davi, ele falou que o Senhor, ele disse: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus. A sonda é o objeto que ele vai sondando, que ele vai descendo até lá no centro, até encontrar terra firme. Palavra do Senhor, irmãos, nesta noite, ela está, para mim e para você. Agora, quando a unção entra, o jugo tem que sair. Mas quando Sansão, ele vê que ele está ali naquele jugo, ele começa a clamar a Deus: Senhor, eu me arrependo, tem misericórdia de mim. Porque a unção, ali está bem claro, a unção, ela não quebra o jugo, a unção, ela despedaça o jugo. Uma coisa quebrada pode ter conserto, né? Quebrou, às vezes dá um jeito lá, conserta, mas depois que despedaça, né? Estraçalha. Então é isso que a unção faz. Ela estraçalha esse jugo que está te oprimindo, esse jugo que está sobre a sua vida, que está sobre a sua família, esse jugo que está te atormentando espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. O Espírito Santo hoje, irmãos, você vai receber esta unção, que é a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, que vai despedaçar todo e qualquer jugo. E esta unção, se ela for verdadeira na sua vida, você jamais será um escravo. Você jamais ficará escravizado sobre um jugo, porque o Senhor, ele vai despedaçar todo e qualquer jugo. É por isso que nesta noite eu vou pedir a nossa irmã que vem aqui, Helenice, em nome de Jesus, vou pedir a ela que pegue esta unção e você vai ficar de pé. Fique de pé em nome de Jesus, e ela vai estar indo em cada pessoa e vai estar ungindo o alto da cabeça.
Levante essa unção para o céu, mais uma vez. Senhor, este óleo de unção, ele está, meu Deus, aqui no teu altar, que já consagrado a ti, meu Deus, símbolo do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, o jugo será quebrado agora. O jugo será destruído agora. Ó Deus, porque tu és poderoso para destruir qualquer tipo de opressão. Opressão emocional, pessoas que estão sendo oprimidas emocionalmente, meu Pai. Sendo oprimidas emocionalmente, sendo escravizadas, Senhor, por qualquer que seja a tristeza, a angústia, o medo, em nome de Jesus, esta unção, Senhor, ela será para derrotar, para destruir, meu Deus, todo e qualquer jugo. Por isso, Senhor, nós confiamos, e a tua serva, ela vai estar, meu Deus, ungindo todas as pessoas. E depois a obreira Thalita vai ungir ela, a Helenice. Pode ungir. Enquanto ela unge, nós vamos louvar o Senhor Jesus. Coloca para nós um hino aí, Henrique. Tem como colocar um hino aí para nós? Pode colocar. Lutamos com armas de fé. Tem como colocar para tocar? Vamos ouvir esse hino com alegria e cantar junto, enquanto vocês são ungidos. Consagra. Aleluia. Oh Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus, vai agora, Senhor, quebrando o jugo. Quebra o jugo, Senhor. Quebra o jugo, meu Deus. Quebra o jugo, Senhor. Quebra o jugo, meu Pai. Em nome de Jesus, quebra o jugo, Senhor. Aleluia. Quebra, Senhor, o jugo. Quebra o jugo, Senhor, pela internet. Quebra o jugo em cada lar, em cada casa, em cada família. Vai quebrando agora todo o jugo, meu Pai, na vida das pessoas, meu Deus. Quebra, Senhor. Quebra o jugo nos nossos filhos, na nossa família, na nossa casa, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Quebra, Senhor, o jugo agora mesmo. Quebra, Senhor, o jugo agora. Aleluia. Oh, Jesus, o inferno jamais vai prevalecer. Porque quando a tua unção chega, o jugo é despedaçado. Oh Jesus, e a tua unção, Senhor, o teu Espírito Santo está tocando os que estão presentes e os que estão pela internet. Em nome de Jesus. Muralhas vão estremecer. Oh, aleluia. Toca, meu Deus. Toca. Aleluia. Nós estamos te adorando, Senhor, e profetizando agora a queda de todo jugo. O jugo sendo quebrado, o jugo sendo derrotado, o jugo sendo destruído agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você agora, em